Olá, amigos. Hoje atendendo alguns pedidos, né, que nós recebemos através dos nossos companheiros que assistem ao nosso blog, comentam no Facebook, nas demais mídias, nos pediram que falasse um pouco a respeito da transição planetária. Então, vamos tentar entender isso e trazer uma luz não apenas para o grupo espírita, mas para todos aqueles que têm um pouco de sede de saber, compreensão deste momento do planeta. Leon Denis diz no seu livro Depois da Morte que a verdade é única e ela está sempre por trás de todos aqueles que estão bem intencionados. Então, nas principais correntes filosóficas, nas principais correntes religiosas, na sua essência, sempre a verdade está lá. Ninguém é o dono absoluto da verdade. Cada um tem uma parte dela ou quase o seu todo, mas geralmente ela fica mascarada por dogmas, ritos e uma série de outras coisas que às vezes desfocam a nossa maneira de perceber a coisa tal como deveria ser. Então, o que os espíritas chamam tradicionalmente de transição planetária é aquilo que está lá nos evangelhos, no Apocalipse de João, quando fala, né, do juízo final, separar os bons dos maus, um processo de seleção, né, em que as pessoas, quer dizer, em algum momento é preciso fazer um encontro e uma avaliação. Os místicos falam de Era de Aquário. Recentemente também o mundo ia terminar lá em dezembro de 2012 com a questão do calendário maia. Todos estão dizendo a mesma coisa. Todos estão dizendo que a Terra, como planeta, essa sociedade, tem seus ciclos, o planeta também tem os seus ciclos, e chegou o momento de um novo ciclo, ou seja, o encerramento de um e o início de outro. E, obviamente, como todo ciclo, nem todos se encaixam. Alguns têm a capacidade de partir para novos aprendizados mais complexos, e outros às vezes não alcançam o desenvolvimento. Como é que se dá numa escola? Vamos falar de uma escola séria que realmente busca qualificar o seu aluno para novas perspectivas na vida. Preocupada com o conteúdo, aprendizado e toda a formação do indivíduo como um todo. Obviamente que nessas escolas nem todos atingem o mesmo grau de compreensão, aprendizado, assimilação. E às vezes existem alunos que não conseguem acompanhar determinadas turmas, fracassam sistematicamente e por vezes até são obrigados a deixar aquela escola porque não tem aproveitamento, assimilação do conteúdo que garanta a sua permanência ali, são jubilados. É o que se dá hoje com os habitantes do planeta Terra, nesse momento de transição em que, como dizem os evangelhos, e abriram-se os livros da vida e todos foram julgados pelos seus atos. Abriu-se o livro dos mortos e também todos foram julgados pelos seus atos. Ou seja, a população do planeta, quer esteja viva, encarnada, quer esteja morta, desencarnada, toda ela junta passará por uma aferição. E aí, naturalmente, vamos separar o joio do trigo, o bode das ovelhas, os bons dos maus. É isso que todo mundo fala. A transição planetária nada mais é do que isto. E a verdade é, quem se qualifica para permanecer aqui? Porque essa discussão, todas as correntes que colocam o homem, né, com uma condição de uma alma imortal, não devem se preocupar meramente ou com o problema da morte, o fenômeno da morte. A morte não existe, a morte só existe para o corpo físico. A grande discussão não é se vamos morrer, todos vamos morrer. Isso é certo, líquido e certo, é indiscutível. Não há exceção nesse processo. A grande discussão é, nós nos qualificamos como indivíduos, espiritual, moralmente, para poder
reencarnar neste planeta futuramente. Que planeta é esse? É aquele que Jesus, no Sermão da Montanha, diz: os mansos e pacíficos herdarão a terra. Jesus dá a dica. Não é qualquer um que vai se qualificar para aqui permanecer. E ele também diz, em dado momento do seu ensinamento, que na casa do meu Pai há muitas moradas. O que significa que aqueles dentre nós que não estiverem em condições de aqui permanecer, porque não acompanharam o desenvolvimento da sua moralidade, da sua inteligência, e sendo mais um elemento de distração, confusão, perturbação, destruição de ambientes, de famílias, de processos. Bom, esses não são mansos, esses não são pacíficos e, portanto, não poderão herdar a terra. Isto significa que terão, naturalmente, nesse processo de seleção, da transição planetária, que serem segregados e, oportunamente, transferidos a outros mundos, a outros orbes, onde lá continuarão seu processo de desenvolvimento, talvez em condições não tão favorecidas, provavelmente mais difíceis. Então, transição planetária é isso. Vamos colocar um contexto. Sempre existem vários números discordantes, mas hoje nós temos aproximadamente 8 bilhões de pessoas encarnadas no planeta Terra. Se formos olhar os números lá oferecidos por Emmanuel, lá por 1950 e pouco, em 2 ou 3 livros, quando a população do planeta era de 2,5 bilhões aqui, entre nós, dados da ONU, Emmanuel dizia que naquele momento que a população espiritual, ou seja, que estava no mundo espiritual, superava 20 bilhões. Então vamos grosseiramente estimar um número aí de 24 bilhões entre vivos e mortos, encarnados e desencarnados. A grande discussão é quantos desses 24 bilhões se qualificam para aqui permanecer. Olhando os dados dos evangelhos e tudo o que se diz por aí, aparentemente o quadro não é bonito. O quadro não é bonito. Me parece que quase todos são coincidentes em dizer que, com muita sorte, talvez 1/3, 8 bilhões, somando vivos e mortos, encarnados e desencarnados, possa permanecer aqui. Significa que para 16 bilhões de espíritos, aproximadamente, virão dias mais complicados. Então, eu quero aqui, nesse momento, deixar uma mensagem de estímulo, assim, porque eu escuto muito espírita dizer assim, isso eu vou deixar para a próxima encarnação. E já tem outros que nem espíritas são, mas se aproveitam do mesmo argumento. Será que esse esforço que você precisa fazer para se entender com aquele parente, será que esse esforço que você precisa fazer para, digamos, domar uma má tendência, um vício, um mau hábito, a arrogância, a petulância, a prepotência, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, que você está querendo adiar, não é o ponto que vai, digamos, determinar se a sua permanência fica aqui para reencarnar num mundo já livre da maior parte desses que criam os problemas aqui, ou seja, um mundo muito mais agradável. Não um mundo perfeito, um mundo de regeneração. O que é regeneração? Regeneração é aquele indivíduo que se identifica como criminoso, mas que agora vai buscar regeneração, ou seja, uma melhoria de conduta. Nós, em nossa maioria, somos, no máximo, regenerados. Esses seriam os pacíficos e mansos. A grande discussão é, eu me qualifico hoje, com a minha maneira de ser, com os meus hábitos, para aqui permanecer? Essa é a grande discussão. Então a transição planetária mostra o seguinte, que nós estamos andando em cima do precipício, sem nos dar conta do perigo de que o momento chegou. E o momento chega para cada um. No momento em que cada um desencarna, que cada um morre, já não há mais espaço para continuar
ninguém vai ter mais uma ou duas encarnações como oportunidade. Jesus já nos deu 21 séculos. Todas as oportunidades nos foram dadas. Antes de Jesus, vieram uma série de mensageiros, Krishna, Buda, uma série deles. Posteriormente a Cristo, além dos próprios apóstolos, tivemos missionários maravilhosos, Francisco de Assis, Clara de Assis, tivemos aí ao longo Vicente de Paulo, São Tomás de Aquino, uma infinidade de seres, um Gandhi, um Mandela, um Martin Luther King. Quantos homens vieram, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, um Chico Xavier. Quantos missionários vieram em nome do Mestre Jesus em seu povo, numa época, para trazer a mensagem de paz. E então, se nós estamos esperando que venha mais alguém dizer que tem tempo, não há mais tempo. A mudança é agora. Quem quiser se qualificar para isso, que comece agora. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que reconhece-se o bom espírita pelos esforços sinceros que faz para domar as suas más tendências. Então, não é esperado de nós angelitude, mas esforço, consciência e a busca contínua, diária, da melhoria. Tem dias que a gente erra, cai, vamos recomeçar amanhã com mais força, com mais vontade. Então essa é a nossa mensagem. Transição planetária é um momento crucial, é este, não é outro. Não há tempo mais, não teremos outras oportunidades de reencarnar aqui se não nos qualificamos. É aquilo que lá diz nos evangelhos. Jesus já está marcando nas mãos, nos pés, na testa de cada um o seu destino. Então, nós precisamos marcar o nosso destino a partir do amor, do perdão, da caridade, da fraternidade, uns para com os outros. Essa é a mensagem, não percam. E quem tiver dúvidas, mande através do blog, Facebook, Twitter, Instagram, mande sua pergunta sobre esse e outros temas que nós teremos prazer em atender. Um forte abraço a todos.